Todos os dias, milhares de crianças e adultos morrem na África por desnutrição, doenças contagiosas e condições desfavoráveis à vivência. A gente sabe que esses problemas atingem o continente há muito tempo e principalmente as famílias mais pobres. Todos os anos, centenas de voluntários vão até o continente para prestar ajuda a esses milhares de africanos que vivem em condições desumanas. O Página Brasil conversou com 2 dos voluntários que vão até Guiné-Bissau, que é um país localizado na costa ocidental da África, e prestar ajuda a esses africanos. Você confere agora a entrevista realizada pelo Página Brasil. Pastor Wesley, de onde surgiu essa ideia? Olha, Jefferson, é muito bom a sua pergunta, porque, veja, a Igreja Adventista é uma igreja como muitas outras missionária, né? Então, nós temos os olhares voltados para regiões de grande necessidade. É de praxe da igreja, da estrutura da igreja, nós utilizarmos dessa necessidade para fazermos uma movimentação local de voluntários, de missionários para regiões como essa. E, além disso, nós temos também a necessidade de jovens, de pessoas na igreja e fora dela, de se envolverem com o trabalho do voluntariado. Eu penso que muito do que nós fazemos lá não tem que ver só com um progresso ou uma ajuda a Guiné-Bissau em outras regiões, mas também tem que ver com uma necessidade que nós como pessoas temos de poder ajudar o próximo. E além disso, a nossa igreja ou o grupo de pessoas envolvidas nessa linha de pensamento aqui em Campo Grande é muito grande. Nós não tínhamos onde levar essas pessoas, nós não tínhamos ainda, nós tínhamos na verdade a vontade de pessoas, mas nós não tínhamos isso sistematizado ainda, e esse projeto de Guiné-Bissau veio de encontro a 2 necessidades: a necessidade guineense de atendimento, mas também a nossa necessidade de colocar em prática de forma efetiva aquilo que nós podemos e devemos contribuir. Agora eu vou perguntar para o Walter. Walter, como vai funcionar esse projeto de vocês em Guiné-Bissau? Jefferson, o nosso trabalho vai se destacar em 4 frentes. Nós vamos compõe a nossa equipe, a equipe de saúde, que está ali composto de médicos, enfermeiros, odontólogos, né, psicólogos também, e temos a equipe da educação, que somos professores que iremos lá ajudar na construção das 2 salas de aula, e também iremos fazer formação de professores. Nós estaremos indo a 4 localidades onde tem escolas no interior de Guiné-Bissau, onde os professores, na sua maioria, têm uma formação intermediária, nem todos têm curso superior, e nós então iremos estar lá com eles, falando e trocando de experiências, e levando para eles algumas sugestões de trabalho dentro da educação na língua portuguesa. Também compõe a nossa equipe também o pessoal que vai para a construção, e destas temos 2 engenheiros e profissionais que trabalham com construção aqui no Brasil, que estaremos lá envolvidos na construção das 2 salas de aulas e também de uma capela. Certo? E esses especialistas, eles ficarão restritos, cada um na sua função, ou vão se ajudar no conjunto, todo mundo vai participar de todas as atividades? Como é que vai funcionar essa parte? A equipe de saúde vai estar mais destinada à saúde, né? A educação vai, em momentos, vir contribuir com a construção, mas não que a equipe de saúde vai ficar só na saúde, bem como a construção só na construção. Dependendo da necessidade do momento, do dia, vamos estar inseridos naquele trabalho daquele momento lá do dia. E também temos a equipe também de evangelismo, porque Guiné-Bissau, ele é um país que tem 2 religiões, ou então predomina a religião muçulmana, né, mas também os animistas, que é em torno de 97% da população, certo? E cristãos lá são em torno de 3% só,
né? Então nós temos também com essa frente de evangelismo, onde estaremos levando a palavra de Deus, o evangelho, né? E também levando a eles também a alegria de viver e ajudar o próximo. É interessante essa questão do quarto ponto, Jefferson, porque assim como o Walter disse, Guiné-Bissau tem uma predominância de animismo muito grande lá. E o animismo ele provoca na pessoa um certo receio, medo, né? O animismo é uma frente religiosa que considera a presença de espíritos em objetos inanimados, né? E há muito medo, inclusive por parte dos pais. Então eles fazem ali dedicação de crianças a Irã, com medo de que essas crianças possam sofrer prejuízos, né? Então, o evangelho nessas regiões, e quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando, obviamente, do evangelho cristão, mas também estamos falando de desenvolvimento social, onde as pessoas, ao nos receber lá e elas serem beneficiadas com a presença de voluntários lá, elas têm muitos aspectos das suas vidas transformadas. Então isso para nós é uma alegria, uma grande satisfação. E a questão da educação, Jefferson, ali, eu quero colocar aqui também para o nosso amigo que vai estar acompanhando a matéria, é sobre o índice de crianças que não frequentam a escola. Veja, o índice de crianças que não frequentam a escola por questões econômicas e porque não tem uma escola gratuita como temos no Brasil. 90% das crianças de Guiné-Bissau não frequentam a escola. Então é um índice muito alto. Muito alto. Podemos dizer, índice alto e preocupante. E preocupante, né? Perfeito. Por exemplo, no Brasil, como eu sou professor e também educador, né? No Brasil, o nosso índice de crianças que não frequentam a escola é talvez o inverso, é 10%. Né? Quando que nós temos hoje escolas gratuitas, em todos os municípios do Brasil, você tem escolas gratuitas para as crianças desde a educação infantil até o ensino médio. Então isto eles não têm lá. Na mesma questão, acredito que o pastor Wesley pode nos ajudar com relação à saúde. Nós temos aqui o sistema de SUS, o nosso, que muitos de nós reclamamos, né? Nos queixamos. Mas você já imaginou você viver num país onde você não teria nada, nenhum atendimento de saúde gratuito? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa posição? Inclusive, Jefferson, nós tivemos ali na campanha de 2014 mais de 3.000 atendimentos relacionados à área da saúde, né? E muitas Vocês esperam atender quantas pessoas? Nós esperamos esse mesmo número nessa campanha de 2017. O detalhe é o seguinte, que nós esperamos atender 3.000 pessoas agora, fora os atendimentos odontológicos. E se você consultar, por exemplo, uma listagem, uma lista de prioridades da Organização Mundial da Saúde, você vai perceber que os atendimentos odontológicos em regiões como Guiné-Bissau, eles são de grande valia, né? O odontólogo, o dentista, ele tem um valor muito grande em regiões como essa de Guiné-Bissau. Eu penso que a saúde no geral é uma coisa, é a base de tudo, né? Se não tem saúde, você não tem nada. Eu acho que o principal disso tudo mesmo, ou seja, a educação, a questão religiosa e também, mas a saúde eu acho que supera. Com certeza. Todas as ajudas. Nós inclusive temos lá, Jefferson, a questão da malária, né? Que é uma praga naquele oeste africano. E as pessoas elas não têm os recursos ou a facilidade, como disse o Walter, né, de um tratamento. Muitas dessas pessoas que já atendemos lá, elas se consultaram ao médico pela primeira vez em suas vidas. Então, é claro que quando a gente sai de lá, a gente fica olhando para trás e vendo não só o que foi feito,
mas a gente também vê muito o que fazer, né? Muito o que avançar, mas a gente se sente satisfeito, porque naquilo que podemos atender, na esfera de atuação que a gente pode contribuir, a gente tem sido efetivo, né? No que diz respeito a essas questões. E eu acredito que qualquer pessoa que faça parte de um voluntariado como esse, volte com outro pensamento na questão de reclamações diárias, tantas pessoas reclamam e vivenciam aquilo, voltam com outra cabeça, às vezes deixam o coração no lugar, né, sente saudades daquilo tudo, mas o principal mesmo é não reclamar do que temos. Sim, esse é um ponto muito importante, porque a gente, Jefferson, quando vai para uma situação assim, a gente acaba pensando que vai levar mais, mas a gente acaba trazendo mais do que leva. É isso que eu tenho colocado para muitos amigos meus, né? Quando eles perguntam, eu digo assim: o que você vai fazer lá em Guiné-Bissau? Eu falei, eu acho que eu vou aprender bastante lá. Eles são os grandes professores de com tudo certeza, isso, né? Nós vamos aprender, por exemplo, como é viver num nível abaixo da miséria humana, onde você tem o arroz branco como sendo o único alimento do dia. E você pensar que a expectativa de vida deles lá, Jefferson, está em torno de 48 anos. Então você pensa que em Brasil, né, eu tenho já um pouquinho mais de idade que nós aqui, né, que vocês, eu sou de mais idade, eu diria assim, quando me falaram de Guiné-Bissau, e eu voltei à década de 70, final dos anos 60, quando eu era garotinho, certo? Quando eu ia à escola, quando o saneamento básico no Brasil era quase semelhante, mas eu acredito que pelo que me contaram, e eu vou poder contar para você depois, você que acompanha as notícias, e para você, Jefferson, o que é que eu vi lá. E aí eu vou poder daí comparar realmente se era semelhante ao Brasil dos anos 70, 60, ou se era semelhante ao Brasil de nunca. Nós já temos um encontro marcado então na volta deles. Vocês vão ver o resultado de tudo isso, dessa viagem maravilhosa. E para finalizar, eu vou perguntar para o pastor: Pastor, o que uma pessoa deve fazer, como ela deve participar disso tudo? Quem queira participar dessa ou de outras viagens que serão realizadas? Jefferson, eu sinto muito feliz por essa sua pergunta, porque a gente tem um slogan nesse grupo de voluntariados que é o seguinte: missões ou voluntariados são feitos com os pés dos que vão, com os joelhos daquele que ora e com as mãos daqueles que doam. E é importante saber disso porque o voluntário ou o missionário, né, em termos eclesiásticos, ele não é apenas aquele que embarca num avião, num barco e vai, mas aqueles que ficam e que participaram disso efetivamente também são voluntários, são missionários. Então veja, uma pessoa que contribui de certa forma para que esse sonho se torne uma realidade e que essa estrutura seja avançada num lugar de necessidade como Guiné-Bissau, ele também é tão importante como aquele que foi e foi efetivo lá na região de Guiné-Bissau. Então eu gostaria de chamar pessoas não a uma contribuição apenas. Eu queria chamar pessoas, Jefferson, hoje aqui a uma responsabilidade. Eu tenho isso para mim como responsabilidade, porque eu também sou voluntário, eu utilizo das minhas férias, do meu tempo, onde eu poderia estar com a minha família, mas eu também me uno a esses voluntários para que a gente possa estar mudando uma realidade. Então eu gostaria de convocar pessoas a essa responsabilidade. E se você não pode ir conosco, mas você pode abrir mão, quem sabe, de um lanche, de uma roupa a mais, ou de uma coisa que você
pode ser que considere isso como algo tão importante, mas depois de uma entrevista como essa, quem sabe você perceba que existem ainda situações muito complicadas, muito mais do que as que nós pensamos que temos. Então veja, como você pode fazer isso? Através da sua doação, obviamente. Você está vendo aqui nesse vídeo o contato da nossa conta, os dados da nossa conta bancária e também os telefones que você pode nos contactar conosco. E eu gostaria que você tivesse certeza, inclusive, da bênção de Deus da certeza de que Deus ele tem bênçãos especiais para pessoas que se importam com seus irmãos. A palavra de Deus é muito clara ao dizer, Jefferson, que quando nós fazemos isso a um dos pequeninos filhos de Deus, é como se nós estivéssemos fazendo isso ao próprio Deus. Então eu gostaria de agradecer muito a oportunidade dessa entrevista. Eu que agradeço. Mas também agradecer muito a possíveis pessoas que poderão ser tocadas para nos ajudar nessa difícil tarefa, né, de mudar uma realidade tão difícil. Eu agradeço ao senhor, agradeço ao Walter pela participação do Página Brasil. Parabenizo vocês pela atitude, com uma atitude muito linda, com certeza. E uma boa sorte nessa missão, que eu tenho certeza que é de muita luz. Com certeza. Agradecemos a oportunidade. Com certeza vamos trazer depois, na volta, grandes relatos e belíssimas histórias. Muito obrigado a você que nos acompanha. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.